Profetizo na tua vida, escolhido, que hoje vai ser um dia abençoado por Deus, guardado por Deus, caminhos abençoados para ti e para tua família estão sendo preparados. Nenhuma armadilha vai prosperar, nenhuma surpresa do inimigo vai dar certo, mas tudo que tu fizeres no dia de hoje vai dar certo. Aonde você colocar a planta dos teus pés, tu serás abençoado, abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa aqui o teu bom dia. Qual cidade você está nos acompanhando? Hoje eu tô com a minha caneca Café com Deus, vou tomar aqui um cafezinho. Enquanto vocês vão deixando aí o comentário de vocês nesta quinta-feira em nome de Jesus. E aqui está meu copo com água, prepara aí o teu copo com água também, em nome de Jesus. Deixa o teu pedido, a tua bênção, o nome da tua família para o dia de hoje, para essa quinta-feira, porque no final a gente vai fazer também uma oração poderosa e vamos orar o Pai Nosso, tá bom? Hoje é o quarto dia das 10 coisas que podem roubar a tua salvação sem você perceber. No quarto dia nós vamos falar assim, ó, sobre a comparação vai te afastar do que Deus tem para você. A comparação vai te afastar do que Deus tem para você, mas antes, olha só, não se esquece, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrita, não é inscrito, porque quando você se inscreve, teu nome fica aqui registrado e eu posso estar sempre orando por você. Toda madrugada eu tenho um voto com Deus de estar orando sempre pelos inscritos do canal. Se inscreve e aperta também o sininho, tá bom? Para você não perder os cultos que a gente transmite, como ontem a gente transmitiu o culto das 7h30 da noite, a gente transmite de domingo 8 da manhã e assim vai. Tá bom, gente? Deixa eu tomar mais um gole de café. Então, 10 coisas que podem roubar a sua salvação sem você perceber. Dia 4, a comparação vai te afastar do que Deus tem para você, tá certo? Então nós vamos lá em João, capítulo 21, no versículo 21 ao 22, do versículo 21 ao 22. Vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Pedro tinha acabado de ser perdoado, estava voltando ao ministério. E qual é a preocupação de Pedro? A comparação entre ele e João, porque quando ele diz, e quanto a este? Ele está preocupado com João, ele está se comparando com João. Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, assim como Pedro tirou os olhos de Jesus para colocar na tempestade, não é? Na força do vento aqui, Pedro estava tirando os olhos de Jesus e colocando os seus olhos em quem? Em João. Enquanto Pedro deveria estar olhando para Jesus, estava olhando para João. E é isso, querida, querido, que a comparação faz. Ela tira o teu foco de Jesus e coloca nos outros. Você sabe que antigamente o nosso campo de comparação, você que é mais antigo sabe disso, antes das redes sociais, o nosso campo de comparação era muito pequeno, né? A gente comparava se a gente estava indo bem, se a gente estava indo mal. No nosso ciclo familiar, né? Parentes, primos, sobrinhos, tios. Então você sabia que alguém tinha casado, você sabia que alguém tinha conseguido um emprego bom, que um primo teu tinha entrado numa universidade. Então, antigamente, você se comparava com bem menos gente do que hoje, né? Ou você se comparava com teus colegas de escola, da rua. Hoje, o campo de comparação, graças às redes sociais, você se compara hoje com milhares e milhões de pessoas. Então, hoje nós temos uma pessoa de 50 anos que ainda não conquistou tudo que gostaria de conquistar e ela está assistindo uma criança de 15 anos que diz que aos 13 ficou milionária. É por isso que nós vivemos hoje numa sociedade doente, onde as pessoas tomam muito remédio controlado, remédio para ir trabalhar, remédio para acordar, remédio para dormir, são muito ansiosas, porque as pessoas vivem se comparando a todo instante. Então nós estamos vivendo a maldição da comparação. E a maldição da comparação é você olhar a vida dos outros e esquecer a sua. Você se preocupar com o caminho de alguém, com o propósito de alguém, assim como Pedro estava preocupado com o ministério de João.
e se perder do seu próprio chamado, do seu próprio propósito. Vamos declarar 3 vezes: Senhor, me ensina a focar mais em mim. Senhor, me ensina a focar mais em mim. Senhor, me ensina a focar mais em mim. Então você vem aqui agora no comentário, coloca aí, amém, que eu vou saber que você fez a declaração profética. E aperta aí o joinha, não esquece, aperta o joinha. Sempre que você aperta o joinha, o YouTube entende que você gosta desse devocional. Se você gostou, outras pessoas também vão gostar, ok? Você sabe que tem gente que ela estava bem, ela estava alegre, ela estava feliz, ela estava realizada, ela estava crescendo no tempo certo, ela estava em paz com o processo dela, até que ela começa a se comparar e ela viu alguém avançando, porque às vezes a pessoa está no processo já há mais tempo do que ela. Então ela vê alguém que está lá na frente, ela começa a se sentir atrasada. Nem sempre você está atrasado, você está no tempo certo. Você está dentro do propósito de Deus. Às vezes muita gente vai lá na igreja querer me dar ideia, faz como a igreja tal, faz como a igreja tal. E quando eu vou olhar para essas igrejas, elas estão há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Já teve gente que me quis comparar a minha igreja com uma igreja que tinha mais de 100 anos. Então, se eu for olhar para quem está no processo há mais tempo, eu sempre vou me sentir atrasado. Eu vou querer correr com quem está 100 anos na minha frente, 50 anos. Sabe o que vai acontecer? Eu vou me cansar, vou me frustrar. Não vou alcançar os objetivos que eu achava que ia alcançar, porque a comparação é uma maldição. E eu vou deixar de viver o processo que eu estou vivendo. Porque você tem que aprender a se sentir um vencedor, não só quando você conquista, mas no processo, no dia a dia. No dia a dia. Então eu nunca coloco o foco nos outros, eu sempre coloco o foco em Deus, em mim, na promessa que eu carrego. Tem gente que ela vê alguém testemunhando, ela fica frustrada. Vê alguém sendo honrada, ela fica frustrada. Vê alguém prosperando, ela começa a duvidar do potencial dela. Então Deus está dizendo para alguém: tira o foco das pessoas e coloca o foco em Deus e coloca o foco em você. Porque se você viver a maldição da comparação, você vai ter a sua vida travada, vai desanimar na fé e é capaz de perder a tua salvação, que é a coisa mais importante. Olha aí Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Já apertou o joinha? Já apertou o joinha? Aperta aí. Mesmo que você esteja assistindo na televisão, aperta aí, usa o controle. Olha Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da fé? Olha aí, o próprio autor responde: Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, quer dizer, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então a Bíblia nos ensina a olhar para Jesus, olhar para Jesus. Coloca aí nos comentários: eu vou olhar para Jesus, eu vou olhar para Jesus, eu vou olhar para Jesus, eu vou olhar para Jesus. Vamos fazer o nosso momento aplicando na vida real. Se você quer viver o que Deus tem para você, primeiro, pare de olhar para a vida dos outros. Segundo, foque no que Deus te chamou para fazer, no teu chamado, no teu propósito, no teu projeto. Terceiro, respeite o seu tempo. Quarto, valorize o seu processo. Quinto, continue seguindo mesmo sem entender tudo. Aliás, vai ter momentos na nossa vida com Deus que a gente não vai entender nada. Ou às vezes a gente vai entender uma parte. Veja o caso de Abraão. Eu estava pensando isso ontem no caso de Abraão, Amandinha. Porque Deus falou para Abraão da onde ele devia sair. Da onde que Abraão deveria sair? Da casa dele, da parentela dele, da casa do seu pai. Então, da onde ele deveria sair, Deus falou. Para onde ele iria, Deus não falou. Porque Deus ia revelar para onde ele iria no processo, de acordo com que ele começasse a caminhar com Deus. Então, às vezes, Deus revela algo para a gente, não revela tudo. Se ele não fez isso com Abraão, não vai fazer comigo nem com você. Tá bom? Então, continue seguindo, mesmo sem entender tudo, ou mesmo quando você não esteja entendendo nada. Vamos lá ao lado negativo. Se você continuar vivendo se comparando, ou passar a se comparar com as pessoas, a comparação ela não te destrói de uma vez, ela te corrói aos poucos.
Porque o diabo vai usar a comparação para matar a tua fé, matar a tua cabeça, matar a tua determinação. Hoje você se compara, amanhã você se sente insuficiente, depois você perde a paz e logo perde a vontade de continuar. A comparação faz você, vamos lá, 1, viver distraído do seu propósito. 2, se sentir sempre atrasado. 3, ignorar as suas conquistas. Ignorar as suas conquistas. Às vezes a tua conquista é uma bênção, só que quando você vai comparar com outras pessoas não é tão boa assim aos olhos da comparação, mas aos olhos de Deus é. 4, carregar a ansiedade constante. Era bom você pegar essa lista aí e tirar um print. Duvidar do que Deus falou sobre você. E o mais perigoso, querida, querido, é você deixar de seguir Jesus para seguir a vida dos outros. Quem olha para os outros se perde no próprio caminho. Quem olha para os outros se perde no próprio caminho. Entendeu, Amandinha? Amandinha já está aqui, já está compartilhando, Amandinha? Compartilhando. Gente, hoje esse devocional está muito legal, hein? Está muito abençoado. Deixa eu te fazer uma pergunta, depois a gente vai curtir alguns, não dá para responder todos, mas a gente vai responder o máximo que puder, Amandinha. Coloca aqui nos comentários, o devocional te ajuda a crescer espiritualmente, te ajuda a crescer na tua fé, te ajuda a vencer problemas, acalma o teu coração, traz paz, traz direção pro teu dia. Vai colocando aqui que eu gosto de ler, tá bom? Compartilha com pelo menos 23 pessoas e coloca em todos os grupos que você tem aí de WhatsApp, de política, do que for aí, você vai e coloca aí, tá bom? E se você quer receber salmos e orações proféticas, aparece aí o meu WhatsApp, 91 é o DDD 984766926, também se você precisa de oração, direção, palavra de profecia, 91 DDD 984766926. Manda uma mensagem para mim, tá bom? Bispo Leno, eu quero receber salmos e orações proféticas e eu vou te mandar o link do meu canal no WhatsApp. Clica lá no link, Ninguém vai saber que você clicou, entrou e você vai ter os seus dados protegidos, tá? Gente, falta muito pouquinho. Essa semana a gente já passa de 1 milhão. Graças a Deus. 1 milhão de seguidores, é muita gente no Instagram, né? Já segue o Bispo Leno lá para receber pregações, palavras proféticas, palestras, ilustrações, muitos stories. Prepara aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Segue a gente aí, quer dizer, @bpleno, tá? E no TikTok, também @bpleno, quase 800 mil pessoas. Fica até o final que eu já vou orar. Já preparou aí a tua água? Já preparou aí a tua água? Todo dia eu estou abençoando os semeadores do nosso ministério com essa promessa de 1 Coríntios 16:9. 1 Coríntios 16:9, que diz: uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Não importa os adversários, podem ser muitos. Você e Deus é a maioria. Coloca aqui nos comentários, eu e Deus é a maioria. Muita gente está me dando testemunho, sabe por quê? Porque a gente jejua. Ontem mesmo eu fiz um jejum. A gente jejua toda semana, todo mês, o ano todo, por aqueles que têm o nome aqui no livro dos semeadores. É graças a você que a gente fez a viagem. A Londrina, Curitiba, nós vamos a São Paulo, vamos no Rio. Graças a você a gente está fazendo a reforma. Graças a você a gente vai repetir essa fila agora no mês de abril, no dia do aniversário da igreja. Dia 19 a igreja vai fazer 4 anos e a gente vai distribuir centenas de cestas básicas. Esse ano a gente vai distribuir mais de 6 toneladas de alimento. Por isso que eu jejuo muito, oro muito, para que os nossos semeadores venham prosperar. Então aparece aí o Pix aí do santuário para você enviar seu dízimo, a sua oferta. Manda o recibo no WhatsApp que aparece e manda o nome e os pedidos, porque eu vou profetizar que uma porta grande para você prosperar vai se abrir nesse mês de abril, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nos livra de toda comparação, de olhar para a vida dos outros, de esquecer do que o Senhor está fazendo em nós. Nos ensina a manter os olhos em Ti, na Tua palavra e na Tua promessa. Nos ensina a Te seguir sem distração.
Nos ensina a confiar no processo, sem ficar preocupado com o que está acontecendo na vida dos outros. Nós queremos te consagrar esta quinta-feira, que seja um dia de bênção, um dia de resposta, um dia de milagre, um dia de vitória, que todo principado, potestade, dominador seja repreendido, que a tua bênção venha, que pedidos sejam atendidos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que esta água seja consagrada com saúde, milagres e bênçãos, saúde, milagres e bênçãos, saúde, milagres e bênçãos. Beba 3 goles d'água. Você que crê que essa quinta-feira vai ser de vitória, escreva a palavra vitória aqui nos comentários. Deixa eu mandar aqui um bom dia aqui para a dona Tânia, tá bom? A Maria Rodrigues também, a Ana que está aqui com a gente, a Francinalva, a Angélica, o Gledson, deixa eu ver quem mais está pedindo aqui a oração, dona Francinalva, a dona Fátima, Sandra, obrigado por Deus alcançar os livramentos, Márcia, para Nunes, pedindo pelo seu filho, pela Sônia, pela Nalva, pela dona Isaura, sempre com a gente, a mamãe também. Gente, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Hoje, 18 horas, vamos orar. E amanhã, 6 horas, a gente está aqui. Você já sabe, né? Se não fizer 6 horas, a hora que você fizer. Aliás, que horas você está fazendo o devocional? Coloca aqui embaixo para me ver. Deus abençoe.